Vamos desenvolver um programa na linguagem de programação C que leia uma string do teclado e a seguir crie uma string auxiliar para mostrar os caracteres da string de entrada na ordem inversa. Ou seja, o último caractere da string de entrada vai ser o primeiro na string auxiliar. O penúltimo vai ser o segundo no auxiliar. E assim por diante, até que o primeiro caractere da string de entrada seja o último caractere na string auxiliar. Então vamos inicialmente declarar as variáveis s, que será a string de entrada, e aux, que será a string auxiliar, que irá receber os caracteres da string s invertidos. Vamos declarar a string com tamanho de 50 caracteres. Vamos fazer a entrada de dados. Então, vamos usar a função scanf. Vamos usar a diretiva /n para entrar de dados no valor string. A entrada de dados será armazenada na string s. Então, essa diretiva colocada junto ao especificador de formato S na função de entrada de dados, ela aceita a entrada de dados até que o usuário pressione Enter. Então, neste caso, poderemos digitar strings que tenham espaços em branco. Vamos declarar as variáveis I e J, que vão apoiar o processo, e a variável N, que representa o tamanho da string. Então, inicialmente, N vai receber o resultado da função strlen, da string de entrada de dados. A função strlen está implementada no arquivo de cabeçalho string.h, então vamos incluí-lo aqui. E percebam que o tamanho de uma string, nesse caso particular a string pato branco, vejam que nós temos 11 caracteres. Então, o N recebe o tamanho da string S, portanto, recebe 11. E como em strings os caracteres são indexados a partir de 0, a posição 11 na string de entrada é exatamente a posição do terminador da string. Tendo 11 caracteres, nós temos que os caracteres são indexados de 0 até 10. Então, isso vai ser importante, por exemplo, para você indicar a posição do último elemento na string, que será atribuído à variável j. Então, teremos que fazer com que o j receba o valor de n menos 1. N é 11 e a posição do terminador. A posição do último é 10. É sempre o tamanho da string menos 1. Então, o j está recebendo a posição do último caractere da string de entrada. Vamos fazer uma estrutura de repetição em que a variável de controle i varia de 0 até menor que n, ou seja, até n menos 1. Então, essa seria o cabeçalho padrão para percorrer todos os caracteres de uma string. Por que 0? Porque indexa a partir de 0 até um valor menor do que n, ou seja, até n menos 1, ou seja, até a última posição da string. No caso, uma string com 11 caracteres, a variável de controle i irá de 0 até 10. Então, veja, nessa situação inicial, nós temos que o j recebeu o tamanho da string menos 1, portanto, recebeu 10 nesse caso particular, e o i começa com 0. E daí vamos iniciar o processo de atribuir para a variável auxiliar, na posição i, o caractere da string s na posição j, sendo que o j vai variar da última posição e a cada passo o j vai subtrair 1. Então, ele vai decrementar. No próximo passo, o j vai receber o valor que indica a posição do penúltimo item. Então, nesse momento, o j é n-1, ou seja, 10. O i começa com 0. A primeira atribuição, então, a string auxiliar na posição 0 recebe o valor da string de entrada de dados na posição j. Então, ele vai receber o caractere O.
que é o último caractere da string de entrada. Vejam, próximo passo, o J subtrai 1, de 10 ele vira 9, e o I no próximo passo passa a ser 1. Então, nós temos essa situação, J9 e 1, e daí vamos atribuir para a posição 1 da string auxiliar o caractere que está na posição 9 na string de entrada de dados, ou seja, o caractere C. E assim será feito a cada passo. Subtrai 1 no valor de J, de 9 passa para 8. No próximo passo, o I soma 1, vai para 2. E faz, então, a atribuição do caractere que está na posição 8 da string de entrada de dados para a terceira posição na string auxiliar, posição 2. Veja, então, vai atribuir N. Então, no próximo passo, J subtrai 1, de 8 passa 7. O I soma 1, passa 3. E o A vem para a string auxiliar. Subtrai 1 no J, soma 1 no I, e assim será feito sempre. A cada passo, vejam que o I vai das posições iniciais da string auxiliar até em direção às últimas posições, enquanto que o J, no mesmo passo, sai da última posição e a cada passo diminui 1, andando em direção para o início da cadeia. Então, veja, agora atribui o R, no próximo passo, J menos 1, I mais 1, atribui o B, J menos 1, I mais 1, atribui espaço, J menos 1, 3, I mais 1, 7, atribui o quarto elemento da string de entrada de dados, posição 3, diminui 1 no J, soma 1 no I, T, agora o A, e por último, vejam, subtrai 1 no J, vai para 0, soma 1 no I, vai para 10, então na décima posição, o 11º caractere da string auxiliar será o primeiro caractere da string de entrada, invertendo os elementos. Veja, então vai atribuir a letra P. Fez isso, vai somar 1 na variável I. Portanto, o I chega a 11, encerra o processo de repetição do comando for, porque agora o valor de I é igual a N, termina, então o I fica posicionado exatamente após a última posição na string auxiliar, e a gente vai aqui, então, simplesmente nessa posição indicada pela variável I, atribuir o caractere terminador de cadeias. E daí vai finalizar a cadeia dessa forma. Então, vamos, a partir daí, na saída, mostrar, então, as duas strings. A string de entrada, que é a variável S, e a string de saída, que recebeu os caracteres invertidos da string de entrada, que é a variável SOUT. Então, vamos rodar o código. Então, temos lá na entrada de dados Pato Branco. E vejam que na saída nós temos todos os caracteres da string de entrada invertidos na string de saída. O primeiro caractere da string de entrada passa a ser o último, o segundo penúltimo, e assim por diante, até que o último caractere da string de entrada seja o primeiro na string de saída. Então, basicamente, esse algoritmo é resolvido dessa forma. Nós trabalhamos com duas variáveis de controle. A variável I, que varia de 0 até n-1, ou seja, da primeira posição até a última, sendo que n é o tamanho da string, enquanto, ao mesmo tempo, que a variável j pega a última posição, n-1, e a cada passo regride em passo menos 1. Então, vamos estar invertendo os caracteres da string de entrada numa string auxiliar. Obrigado.